Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de ver aí o que o mercado está achando para os principais indicadores macroeconômicos. Dia também de prévia de inflação, então vamos ver aí o que subiu, o que caiu, o que mexeu com o nosso bolso, quais os grupos impulsionaram aí o IPCA desse mês. E a gente tem também outros assuntos para falar, então saiu a tal da ata do Copom, que o mercado estava ansiosíssimo aí para ler. Saiu também o índice de confiança da indústria. A gente vai trazer todos esses pontos para vocês, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje saiu a prévia da inflação, vamos destrinchar a inflação. É bom que saiu a prévia da inflação junto com o Copom, né? Daí a gente vê se realmente vai fazer efeito essa política aí que o Copom está prevendo aí. Será que agora o Copom, a Selic, vai ter poderes aí mágicos para fazer chover? A gente vai descobrir daqui a pouco isso. Vamos ver também aí o Focus para saber o que o mercado está achando. Então hoje a agenda aqui no Brasil extremamente recheada, então não temos nem tempo a perder, né, Débora? Já vamos direto para a agenda para saber o que o nosso telespectador vai enfrentar durante o dia. Hoje uma agenda aí bastante recheada no Brasil e no mundo, porque a gente tem vários indicadores. Se ontem a gente tinha uma agenda esvaziada, permeada ali por dirigentes do Fed falando, hoje a gente tem bastantes indicadores aí sendo divulgados. Então, desde a madrugada, a gente está tendo indicadores da Alemanha sendo divulgados, então saiu por lá o índice de confiança do consumidor. Na Espanha também teve o PIB final do quarto trimestre. O IPC-FIP da terceira quadricemana de março também foi aí divulgado às 5 horas da manhã. E a gente começa com esses indicadores aqui domésticos que têm uma relevância maior. Às 8 horas saiu a ata do Copom, que a gente vai falar para vocês, mas já adianto, não mudou muita coisa das outras atas. A gente também tem a confiança da indústria de março, que saiu às 8 horas, divulgada pela FGV, e PCS Capitais também da terceira quadricemana, também 8 horas da manhã, e o relatório Focus, que tradicionalmente é divulgado às segundas, mas agora está sendo postergado para as terças, porque a gente tem toda a operação ali que não está padronizada por questões de servidores do Banco Central. Então, 8h25 saiu o relatório Focus. Saiu o IPCA 15, também divulgado pelo IBGE, às 9 horas da manhã aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, o Departamento do Comércio vai divulgar encomendas de bens duráveis e esse dado deve ficar aí bem no radar dos mercados. A gente também tem por lá, às 11 horas da manhã, o índice de confiança do consumidor, lucro industrial da China, às 10 horas da noite. Então, o lucro industrial deve também ser um fator que vai mexer com a abertura amanhã, dependendo de como vier. Os mercados já estão ansiosos pelo lucro industrial da China desde sexta-feira, então deve ser um índice de maior relevância hoje, mas ele só sai às 10h30 da noite. E a gente tem aí o economista-chefe do Banco Central Europeu participando de um evento lá em Dublin. Depois do fechamento aqui no Brasil, saem balanços da CVC, JBS e Redditor aí ao longo da tarde, mas isso só depois do fechamento mesmo. Bastantes indicadores, como eu falei hoje, para conduzir o mercado. A gente deve ter um tom um pouco diferente do que a gente teve ontem. Vamos então agora começar nosso giro pelo mundo, aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, para vocês já saberem aí de forma mais resumida aí sobre o que vocês devem esperar, sobre o que já aconteceu, como fechar as bolsas na Ásia, o que deve acontecer no Brasil, no mundo. Mas, Débora, então já vamos começar pela Ásia, né? Porque parece que cada um foi para um lado lá, não teve muita direção lá hoje nos mercados asiáticos, né? Exatamente. Os mercados asiáticos hoje ficaram mistos, né? A gente gosta de falar mercados ficaram mistos, mas é porque eles não seguiram justamente uma direção única. Cada um ali respondeu a seus fatores mais locais, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o Japão, o Nikkei 225 teve uma leve queda, mas foi realmente uma leve queda, ele ficou muito perto da estabilidade, ficou perto do 0 a 0, teve uma queda de 0,04% hoje. Então, um dia ali que o Japão continua tendo algumas correções, o Japão, né, a bolsa japonesa subiu bastante nos últimos dias. Quem diminuiu essa queda foram alguns setores específicos. A gente teve ali setores de semicondutores, por exemplo, ajudando o Nikkei a não cair tanto, mas o Nikkei teve, sim, um dia mais negativo, foi para o terreno negativo. E a gente teve até essas empresas de semicondutores segurando o Nikkei, que a gente teve uma alta ali na Bolsa dos Estados Unidos, de altas, na verdade, de empresas ali, de processadores e semicondutores,
por vários dias seguidos. Então, isso está mostrando ali uma demanda um pouco maior por esse tipo de tecnologia por conta da inteligência artificial. Então, isso ajudou o Nikkei a não cair, mas foi um dia novamente de ajustes e correções para o Nikkei. O Hang Seng, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, subiu 0,87 hoje e subiu junto ao Xangai Composto. Então, a gente teve um dia mais positivo ali na China, não só à espera dos dados do lucro industrial que vão sair às 10h30 da noite, mas também a gente teve um dia mais positivo de recuperação para o setor imobiliário e para o setor de tecnologia. Foram os dois setores que puxaram as bolsas para cima e o Hang Seng é uma bolsa intensiva em tecnologia e também lá que são negociadas as incorporadoras chinesas. Então, o Hang Seng é a bolsa de Hong Kong e a gente teve essa movimentação mais positiva justamente por essa guinada aí do setor imobiliário. E por que isso aconteceu? O presidente do Banco Central chinês, ele foi a público hoje, ele deu uma declaração e falou que ele está vendo melhoras, e está não só está vendo melhoras, mas está com perspectivas também mais positivas em relação ao setor imobiliário da China. Então, isso ajudou a trazer um ânimo ali, as empresas negociadas no Hang Seng tiveram saltos hoje. Então, a gente viu algumas delas subindo bastante hoje, como a Sunac China, e elas puxaram o Hang Seng aí para o terreno positivo. O mesmo aconteceu com o Xangai Composto. Então, esse movimento foi em bloco para esses dois índices aí conseguirem ter essa alta. Mas o Nikkei ainda está sofrendo ali os ajustes, as correções, realizações de ganho, depois de todos os dias que ele bateu novos recordes aí durante o fim da semana passada. Então, a gente teve aí a Ásia indo realmente, as bolsas asiáticas indo em direções contrárias. Mas um dia aí que sugere até uma certa recuperação no mercado imobiliário que está muito fragilizado lá na China. Vamos agora para o Boletim Focus, agora para o Brasilzão, né? Porque foi divulgado aí, a gente agora sabe como que o mercado passou seu fim de semana. E mais uma vez, um fim de semana agradável aí que o mercado passou, porque ele melhorou o cenário econômico do Brasil, mesmo com alguns dados aí preocupantes que aconteceram na última semana, né? Então, o mercado parece acreditar cada vez mais aí que o Brasil deve ter um bom crescimento econômico e uma inflação bem controlada. Mesmo a gente vai discutir um pouco hoje a questão da inflação, né? Muito puxado pelos alimentos, e ainda não teve sinalizações no mercado em relação à Selic. Vamos ver aqui o resumo aqui do que o relatório Focus colocou para a gente. Então, para esse ano, o mercado está esperando uma inflação de 3,75, então baixou a expectativa, ela estava em 3,77 na última divulgação do Focus, cada vez mais próxima da meta de 3%, que é a meta, o centro da meta aí do regime de meta de inflação. Então, a inflação tem que ficar entre 3 e 4,25%, pode também ter 1,25 para baixo, então pode ficar até 1,75, 1,75 a 4,25 é o intervalo da meta atual. E você teve um novo aumento em relação ao que o mercado está esperando para o PIB, né? A gente está tendo bons resultados nesse começo de ano. Você está tendo um setor de serviços crescendo, a gente teve a divulgação do boletim macrofiscal colocando aí a expectativa do governo de crescer 2,2%, a indústria também dando certa reação, o setor comercial também dando certa reação, a gente está tendo maior arrecadação de impostos, que significa um maior nível de atividade. Isso tudo está fazendo com que o mercado passe cada vez mais a acreditar num PIB maior, né? Então, se a gente começou o ano em 1,5, a gente já está em 1,85. Se a gente for pegar da última semana, aumento de 0,05 pontos percentuais, porque o PIB estava em 1,8, previsto na última semana, já está em 1,85, né? Talvez ele deva aumentar até chegar mais próximo aí de 2, porque já tem agentes grandes do mercado, inclusive, falando em crescimento de 2 ou até acima de 2% para esse ano de 2024. Então, a economia brasileira está indo melhor do que estava sendo esperado nesse começo do ano. Em relação ao dólar, não teve nenhuma mudança da taxa esperada ao final de ano, e aí vem a questão da Selic, que é o nosso, depois da reunião do Copom, e ainda mais hoje, depois da ata, reforçando o comunicado do Copom, né, de que o ciclo da queda da taxa de juros, ele em meio ponto percentual deve se encerrar na próxima reunião e que deve desacelerar a partir de junho. Mesmo assim, ainda não tem o mercado esperando uma Selic mais alta para esse ano, né? Isso aí é bem... Vamos ver se na próxima reunião, se eles estavam esperando
a ata em si para confirmar isso, mas isso daí é bem incomum, porque geralmente o mercado autônomo, talvez o mercado não queira continuar nesse ritmo de 0,5% e esteja forçando a barra para que o Copom reveja suas expectativas, talvez o mercado ainda não captou ainda e está acreditando que esse comunicado aí não significou que realmente vai ter ritmo de queda? Talvez. Mas é bem, vamos dizer assim, bem inesperado que você não teve uma mudança na Selic aí nesse momento, Débora. Eu já estava esperando que a Selic fosse mudar nessa primeira, nesse primeiro boletim Focus, né, divulgado depois da super quarta. Mas talvez o mercado ainda esteja digerindo ou realmente pressionando, porque o relatório Focus é uma forma do mercado pressionar ou se fazer ouvido, né, pelo Banco Central. Então pode ser que a gente ainda tenha, né, ou a não captura, né, e aí a gente tem que abrir realmente todas as expectativas ali, todas as projeções, porque isso é uma mediana, né, então a gente tem que ver como é que está de fato ali a composição do relatório Focus, ou o mercado está usando como instrumento para mostrar que sim, estamos aceitando cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões e preferimos que continuem nas próximas reuniões e não só na próxima. Então pode ser também um recado do mercado, mas as taxas de juros futuras mais curtas, aquelas que têm um vencimento mais próximo, elas já estão mostrando desde depois da super quarta que o mercado está, na verdade até antes da super quarta, na sexta-feira, depois que saiu o IBCBR ali, a gente já teve uma mudança de direção nas taxas de juros futuras mais curtas, né? Então a gente via uma pressão sim, elas estão subindo, mas elas ainda não estão refletindo no Focus. Então a gente precisa ver como é que vai sair o Focus na semana e dar uma olhada aí nesses dados para saber o que o mercado está tentando dar de recado, porque o Focus também é uma forma do mercado dar seus recados. Outra coisa que saiu hoje, Débora, e esse é um dado bem importante que mexe no nosso bolso, né, foi o IPCA 15, que é a prévia da inflação. O IPCA 15 mede a inflação do dia 15 até o dia 15. Então, já que a gente está em março, ele está medindo a inflação do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de março. Você teve uma desaceleração bem considerável, se a gente for imaginar que o IPCA 15 de fevereiro foi de 0,78 e agora a gente tem o IPCA 15 de 0,36, então teve uma desaceleração. Principalmente que a gente não teve a influência nesse mês dos bens educacionais, então não teve reajuste de matrícula, porque elas só acontecem uma vez, né? Então não teve reajuste de matrículas de escola, faculdade, creche e tudo mais, nem reajuste de preço aí de itens de papelaria, material escolar e tal. Mas a gente ainda está tendo os velhos problemas de sempre, que são a questão dos alimentos e a questão dos combustíveis ainda está pegando. A gente montou aqui uma tela para vocês para a gente destrinchar aí o que cresceu e o que caiu nesse mês, né? A gente vê que começam a ter alguns alimentos que vão ter uma desaceleração ou até mesmo queda na sua inflação mensal, né? O arroz, que estava subindo mais de 5% no último mês, agora está subindo um pouquinho menos, está subindo 1,32%. O feijão estava subindo muito também, está subindo um pouquinho menos. A batata começou a cair finalmente, a batata foi um dos itens que mais subiu aí nos últimos pelo menos 2, 3 levantamentos, agora tem uma queda de 9,87%. O tomate começou a cair também, a cebola subiu muito o preço agora, está em 16,64%. A cenoura, que também estava um absurdo o preço da cenoura, está em 6,10%. Então a gente está vendo aí que alguns itens começaram a ter uma certa desaceleração, mas ainda o impacto é muito forte. Você ainda está tendo um impacto muito grande aí na inflação, por causa do preço dos alimentos, puxado pelas condições climáticas adversas que a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros. A gente acabou de sair de uma nova onda de calor aí na última semana. A gente sabe que, por exemplo, hortaliças a gente produz perto dos grandes centros, então também é afetado, você também tem uma produção prejudicada por causa do grande calor, e quando você tem um grande calor, daí decide chover, daí não tem aquela chuva normal, aquela chuva que alaga também estraga a produção. Então, é o pior dos mundos possíveis. Então, esse aí é o grande problema aí que a gente está tendo. E a gente tem um problema pontual, né, que aconteceu lá para o final de fevereiro, e então ainda vai ter impacto, ainda vai refletir isso, que é o retorno da reoneração completa dos combustíveis, principalmente do ICMS,
que aconteceu aí no final de fevereiro, e por isso que a gente tem essa alta. A alta é quase que semelhante, não sei se são os mesmos números ou não, até talvez eu deveria ter procurado isso, mas a alta é muito semelhante ao que a gente viu aí no IPCA fechado de fevereiro, porque é um aumento de 2,39% da gasolina, de 4,27% do etanol e o diesel caindo levemente. Então é basicamente o mesmo que a gente encontrou no IPCA final de fevereiro, ou seja, ainda refletindo o acontecimento de fevereiro. Então talvez no IPCA final você já não tenha esse peso dos combustíveis. Isso aí é uma possibilidade que não sei até quando que você teve esse efeito aí, porque não dá para captar completamente, né? Então só no final que a gente vai conseguir ver. Então pode ser que em março, no IPCA final de março, não tenha mais esse peso dos combustíveis, até porque é um fator sazonal que aconteceu uma vez e não vai voltar a acontecer, não vai ter aumento do ICMS desses combustíveis, então somente com aumento no preço dos combustíveis pela Petrobras que você vai ter novas altas, só que ainda continuamos com os preços dos alimentos muito elevados, Débora. E até nossa audiência sempre fala aqui, né, arroz e feijão continuam aí subindo, né, principalmente o arroz, que é muito falado aqui no nosso chat, ele continua sem dar trégua, então a gente continua tendo uma pressão ali e a gente sabe por quê. Né, o arroz normalmente é produzido ali no sul do país e a gente também está com condições climáticas adversas lá, as produções alagando com as chuvas e hortaliças aí, frutas não precisa nem falar porque são bem super perecíveis. E o calor, né, a onda de calor, o calorão que fez aqui perto da região metropolitana ia realmente influenciar e deve continuar influenciando, porque aqui a gente pegou 15 dias e 15 dias. Né? Então, isso pode continuar influenciando no IPCA cheio de março, porque essa é uma prévia. Mas conta pra gente, André, quais os grupos ali tiveram mais impacto, né? Olhando para a feira, olhando para o supermercado, como é que foi isso no IPCA 15? O destaque fica de novo, mais um mês para a feira, né? A Feira Livre aumentou 2,3% no mês, já tem um acumulado de mais de 13% nos últimos 12 meses, então ainda é o grande problema essa produção desses alimentos que a gente consome in natura, né? Hortaliças, frutas, verduras, leguminosas e tudo mais. O açougue teve uma leve queda, mesmo com o aumento no preço do frango e dos ovos, você mesmo aí no acumulado, a gente tem aí que ele caiu 0,09% e ainda tem um valor menor do que a gente se encontrava no ano passado, de mais de 5%. O mercado como um todo, mesmo com os hortifrutis aumentando, também não teve uma alta tão expressiva, uma alta de 0,67% no mês, o que significa que nos últimos 12 meses o mercado se elevou em 3,32%. Os boletos, passou já a época de reajuste dos boletos, que geralmente acontece em janeiro e fevereiro, então você tem uma alta muito mais baixa, está ligeiramente acima da inflação em 12 meses, agora os boletos têm 4,91%. E o lazer, esse ponto eu quero deixar pontuado, principalmente porque a gente vai falar da ata do Copom daqui a pouco. Eu acho que até serve de ótimo gancho. O lazer ele teve uma queda de 0,12% nesse mês. E dentro do lazer estão quase que todos os bens medidos pelos serviços aqui, né? Eu que montei isso, eu sei como que tudo aí que está dentro desses itens. E no ano você tem um aumento de 5,57%. Então quem que é o vilão da inflação? Os serviços, o lazer ou são os alimentos in natura consumidos? Então aí que está a grande chave do jogo, e a gente pode até já puxar o gancho, Débora, para falar da ata do Copom, né? Exatamente, porque a ata do Copom, ela sinalizou, né, e ela foi ali muito o copia e cola de sempre, mas teve uma mudança muito importante que já tinha vindo no comunicado, porque ela sinalizou ali que a gente tenha talvez só mais um corte de 0,5%, que era o que a gente veio falando aí durante a semana toda, desde a super quarta. Né? Isso está impactando muito o apetite pelo risco aqui no Brasil. Então, ao invés de sinalizar ali nas próximas reuniões um corte de 0,5%, foi sinalizado só para a próxima reunião. E aí a gente sabe, né, que quando a gente olha para os grupos inflacionários, né, e para os grupos que estão trazendo inflação aqui, a gente vê uma inflação muito puxada por alimentos e agora um arrefecimento dos serviços. E mexer numa taxa de juros, manter uma taxa de juros mais alta, normalmente é quando você quer controlar, né, ou tentar de alguma forma ali mexer com inflação de demanda ou inflação ali dos serviços, né, que é o que normalmente
se aponta nesses casos, né? Então, a gente não tem essa inflação pressionada, a gente tem uma inflação muito pressionada, a gente viu, né? E por isso um excelente gancho, pelos alimentos, que não vai resolver isso. A Selic alta não vai resolver o problema dos alimentos, não vai mudar as situações climáticas. Então, a gente vai continuar tendo uma inflação de alimentos, se não mudar ali a questão sazonal, a questão climática também, mas a gente vai ter um setor de serviços mais estrangulado, e isso é um problema aqui para o nosso setor urbano. Não, o que o Copom está sinalizando é o seguinte, eu tenho poderes do cacique cobra coral e vou fazer chover porque a Selic é mágica, né? Mas a gente sabe que não funciona assim. O que de fato vai acontecer é que você vai aumentar a taxa Selic, isso vai estrangular a economia urbana, porque a taxa de juros é um péssimo acelerador, mas é um ótimo freio. Então, se você quiser baixar a taxa de juros, não é nenhuma garantia que a economia vai começar a crescer. O que acelera a economia é possibilidade de demanda futura, mas na hora que aumenta a taxa de juros, é um ótimo freio porque já está sinalizando para a economia que a gente já vai encarecer tudo aí, crédito, financiamento e tudo mais, então ela é um ótimo freio. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar o pé no freio aqui, vou estrangular o setor de serviço porque eu acho que o preço está muito alto. Aí, na média, eu vou fazer a inflação baixar, mas os alimentos não vão baixar. Então, basicamente isso aí que a ata do Copom está falando, né? Então, não vai resolver o problema inflacionário, mas vai manter a meta, né? Então, a gente não vê... O Banco Central, nenhum Banco Central no mundo, isso não é um problema do Brasil, tá? Só para deixar isso bem claro. Nenhum Banco Central no mundo acaba vendo a inflação assim de forma mais qualitativa, né? Sempre o dado final e sempre taxa de juros e sempre estrangulando a economia para dar alguma resposta, né? Então, mais uma vez aí a gente vai ver aí que provavelmente a gente vai tentar matar o paciente para acabar com a febre dele. Vamos agora para a abertura de mercado, Débora, a gente vai pular, amanhã a gente traz aí a confiança da indústria, né? Da indústria, confiança da indústria, né? Mas vamos lá, 5 minutinhos aí para a gente falar da abertura de mercado que está acontecendo. Hoje é uma abertura mais até direcionada. Ontem a gente teve uma abertura, né, e um movimento nas bolsas em geral muito brando. Inclusive aqui no Brasil, esse movimento foi ali durante o dia todo muito tranquilo, a gente não teve nenhuma movimentação, nenhuma margem muito grande de pontuação de variação do Ibovespa, por exemplo. Então foi um dia realmente muito morno porque o mercado estava esperando justamente aqui no Brasil esses dados do IPCA 15 e da ata principalmente, e a ata só aí reforçou o que o comunicado tinha falado. Então, aqui o mercado já está se posicionando, já está esperando que a gente não tenha o mesmo ritmo de queda na taxa Selic que a gente teve nos outros meses. Então, pode ser que a gente tenha a próxima queda de 0,5%. E ela não se repita, vamos ver como é que vem a próxima ata, o próximo comunicado depois da reunião de maio, que acontece ali na semana seguinte da dos Estados Unidos, então, porque no dia 1º de maio é feriado aqui no Brasil. E a gente tem também aí o IPCA 15, que veio até muito próximo do esperado. A expectativa era 0,32 na mediana, vem em 0,36, então ali vem um pouco mais próximo do esperado. Se ele surpreendesse muito para cima, aí talvez o peso fosse maior ainda, porque o mercado ia começar a achar que depois dessa queda de 0,5%, as outras fossem bem menores. Ainda não se sabe se elas vão ser muito menores, se vai ter alguma pausa. Então aqui é justamente essa incerteza que está fazendo com que o mercado reaja dessa forma. E a gente vê, né, um ponto bem importante, que é o DI futuro de 32 aqui. O que é o DI futuro de 32? São as negociações ali para a taxa de juros de vencimento de 2032. E a gente tem uma alta, né, DI futuro 32 aí, para 8 anos, então daqui para 8 anos, de 10,90. E ela vem escalando aí faz tempo. Então a gente está vendo esse DI futuro, não só 32, mas os vencimentos também menores do que 32, subindo bastante em resposta à nossa atividade econômica um pouco mais até acelerada do que se esperava, em resposta também ao comunicado do Copom. Então aqui a gente vê esse ponto, aqui a gente tem que entender a cabeça do mercado, de pensar que a taxa de juros vai resolver todos os problemas, quando não é bem assim. Mas a gente já vê aqui o DI a 10,90% para 32, então tendo uma alta aí de 0,28% hoje.
As treasuries, né, então os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos também estão subindo, até em proporção maior, então a gente está olhando para 10 anos aqui, então seria vencimento 2034, ela chegou a 4,27, estava em 4,24 ontem, e o que aconteceu de ontem para hoje para essa mudança nas treasuries, né? Então até ontem as treasuries estavam em queda, estavam recuando, e agora elas passaram a acelerar para cima. Ontem, vários dirigentes do Fed falaram e os três sinalizaram coisas diferentes, mas eles acabaram mostrando ali que todos estão inseguros em relação à data de início do corte. Então, a gente teve a Lisa Cook ali, por um lado, falando, ela é diretora do Fed, por um lado, ela falou que talvez só tenha um corte, que precisa olhar direito os dados que vão sair. A gente teve também ali o presidente de Atlanta falando que também tem alguma incerteza, alguma insegurança em relação à data de início dos cortes. Tudo isso corroborou aí para as treasuries começarem a subir ontem, mas hoje elas continuam acelerando. Mas não foi suficiente para derrubar os mercados nova-iorquinos, esses que passaram vários dias em queda depois de atingirem as máximas, agora eles voltam a se recuperar. Muito aqui também puxados por setores de tecnologia. Então, a gente vê o setor de tecnologia puxando um pouco, que foi o que aconteceu na Ásia. E a gente tem uma expectativa bem grande, hoje a gente deve ficar aí nesse movimento perto do 0 a 0, como a gente vê agora, a leve queda, e foi o que a gente viu ontem, mas por motivos diferentes, porque a gente também está esperando o lucro industrial da China, algo que pode mexer bastante com a nossa abertura, e hoje a gente não conta com o impulso que a gente teve ontem do petróleo Brent, que chegou a mais de $86 por barril. Hoje ele está sofrendo ajustes, porque ele subiu bastante, ontem subiu quase 1,5%, justamente por questões ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A gente teve novos acirramentos da tensão geopolítica lá, depois que a gente teve o drone incendiando ali próximo a uma refinaria, parou todas as operações na Rússia, ali próximas, né, as atividades próximas a essa refinaria. Depois a gente teve uma série de outros ataques, e isso está trazendo bastante incerteza em relação ao preço do petróleo. E o dólar, ele sobe hoje voltando a se aproximar dos R$5. Ele tinha arrefecido ontem porque ele chegou a levemente passar os R$5 e sofreu reajuste também ali de lucros. Então hoje a gente volta a ter o dólar subindo em resposta à nossa bolsa caindo. E quem ajudou bastante o dólar ontem foram as commodities. Na verdade foi o petróleo, nem as commodities como um todo, porque teve uma alta bem considerável aí. Isso ajudou a nossa bolsa e fez o dólar cair. Débora, você sabe que a gente está nessa campanha essa semana que a gente está tentando fortalecer a democracia, né? A gente está, cada vez que a gente tem mais investigação, a gente mostra aí que a democracia está cada vez mais frágil. A gente viu o que aconteceu ontem, né? O Bolsonaro já planejando, inclusive, ficar lá deitadinho, dormindinho lá numa embaixada da Hungria, para quem sabe aí conseguir fugir da justiça, né? Então isso daí está mostrando aí o quanto que a nossa democracia é frágil e quanto que qualquer estopim aí pode gerar um grande problema aí para a gente, né? Então a gente sempre tem que lutar pela democracia dia após dia. A gente está aqui nessa campanha, está engajado nessa campanha. A gente vai colocar inclusive um vídeo para vocês aí para mostrar aí um pouco aí do nosso engajamento. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpes de Estado. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo no Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL.
Vocês sabem, gente, que a gente não tem patrocinador, vocês sabem que a gente depende de vocês, né? Então a gente está fazendo essa grande campanha para vocês nos ajudarem aí a lutar pela democracia aí até esse fim de semana, porque a gente sabe que tem o aniversário do golpe, 60 anos que o Brasil viveu um dos seus piores momentos na história, né? Então a gente está fornecendo inclusive alguns brindes aí para quem quiser aí se inscrever essa semana. A gente tem o livro censurado aí do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele aí, que os bolsonaristas estão tentando censurar. A gente tem o livro do Guilherme Amado autografado. A gente tem uma grande arte aí, essa arte que vocês acabaram de ver aí. Então, gente, imperdível aí. Vocês façam a inscrição aí do ICL, daí vocês vão ver também o nosso documentário exclusivo que a gente está fornecendo aí sobre a ditadura de 1964, sobre o golpe militar e tudo mais, para a gente nunca mais esquecer aí do que aconteceu naquele momento. Nossa democracia, ela é frágil e vai estar fragilizada porque a gente não trabalhou aí, depois do golpe de 64, na redemocratização, a memória do povo brasileiro, como em outros lugares a gente teve esse trabalho. Então, a gente precisa, sim, entender o que aconteceu e entender até as desinformações que tem em relação a isso. A gente abre com a falta da memória a discussão de narrativas aí, que trazem até pontos falsos em relação à ditadura. Então a gente precisa combater isso, e isso a gente combate com informação, combate com conhecimento. Então é muito importante aí que a gente se junte nesse movimento para falar golpe nunca mais, ditadura nunca mais. Vamos passar para os nossos convidados, para os nossos vizinhos, né? Hoje é o César Calerron, eu, o Guga Noblar, aí no Rolê ICL. A gente volta amanhã às 11 horas da manhã, trazendo tudo o que aconteceu aí no mercado para vocês verem. Até mais então, Débora? Até amanhã. Beijão para vocês. Até amanhã, Débora. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.